capítulo 17, nós vamos ler dos versos 16 até o verso de número 34, mas o que é que nós vamos fazer aqui? À medida que eu fui escrevendo essa mensagem de hoje, eu fui percebendo que nós temos aqui muitas lições interessantes para nós, muitas questões, muitas reflexões a se pensar na nossa vida como igreja, como crente em Cristo Jesus, mas ia ficando muito grande, não é? Então eu vou dividir ela em 2 domingos. Hoje nós vamos falar uma parte, domingo que vem nós vamos falar a segunda parte, mas nós vamos ler o texto completo, tá ok? A partir do verso de número 16 diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e nós queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Só uma digressão, era uma baita de uma fofoca, tá, gente? Isso aqui era uma fofocaiada, ninguém falava de outra coisa a não ser o que estava acontecendo. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, e tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos nós, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esclareça a nossa mente, o nosso coração,
para que possamos entender a Tua palavra, Deus. Nos faça entender. Esse é o nosso pedido aqui nesta manhã. Aquilo que foi inspirado pelo Teu Espírito, que fez com que homens santos e dedicados ao Senhor pudessem escrever esse conteúdo maravilhoso. Nós pedimos que esse mesmo Espírito ilumine, esclareça a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra e, entendendo, aplicar aos nossos corações. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Nós vimos aqui que o texto é muito repleto de conteúdos teológicos também. E nós não vamos, pelo menos hoje, adentrar em todos os detalhes. Nós temos que fazer 10 mensagens sobre esse texto. Nos pequenos grupos de quinta-feira, nós estamos também dando essa oportunidade de você ter um segundo contato com o livro de Atos. Então, nos pequenos grupos, minha querida, muito obrigado. Você está ensaiando para a função diaconal, é isso? Futuramente? Ah, tá. Obrigado. Então, veja bem, nós estamos dando a oportunidade de você ter um segundo contato com o material de Atos. Então, no pequeno grupo, o texto é lido novamente e o texto é compartilhado, trazendo 4 perguntas. Nós estamos usando o método COMA, contexto, onde os participantes ali têm a oportunidade de falar qual é a sua ideia sobre o contexto do texto, fazer as suas observações, falar sobre a mensagem do texto e falar sobre a aplicação do texto. Então, nós temos outras camadas para entender esse texto nos pequenos grupos. Coloca o mapa para nós aí, só para que... Apaga essa luz aqui, por gentileza. Esse mapa aí no computador, Arthur, ele não aumenta um pouquinho, não? Arthur, ele aumenta? Aumenta ele mais aí. Aí, tá ótimo. Vamos lá, gente. Na semana passada nós estávamos lá em Bereia, lembra disso? Lá em Bereia, as mesmas pessoas que perseguiram Paulo, Silas e Timóteo em Tessalônica foram até Bereia, que é pertinho, tá bom? E fizeram a mesma coisa, expulsaram eles de lá. De Bereia, o que eles fizeram ali? Eles foram para Atenas. Já é uma viagem de uns 80 quilômetros. Então, provavelmente, aqueles homens que estavam perseguindo aqueles missionários ali pararam, não foram para diante. Só que Paulo ficou agora sozinho ali em Atenas, tá vendo? Ele está ali em Atenas, ele não está nem com Silas, ele não está nem com Timóteo, nem com Lucas, que é o escritor do livro de Atos. Ele não está lá. Dali de Atenas ele vai para Corinto, que é onde ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, depois da reunião com Timóteo e Silas. Ele ouve tudo, a gente viu isso tudo no domingo à noite, ele ouve tudo ali sobre Tessalônica e dali de Corinto, aproximadamente no ano 50, ele escreve a carta de 1 Tessalonicenses, tá certo? Mas é só para você visualizar onde nós estamos agora. Nós estamos na cidade de Atenas. Então, as mesmas pessoas que incitaram a saída de Paulo de Tessalônica promoveram então essa saída de Bereia. Lá no verso 15, diz que os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Então Paulo agora está sozinho em Atenas. Nós vamos falar um pouco, inicialmente, sobre a cidade de Atenas. A influência do Império Grego sobre a liderança de Alexandre o Grande, que conquistou uma área enorme envolvendo toda a Macedônia, a região da Grécia e tantos lugares que nessa época estavam dominados pelo Império Romano, essa influência do Império Grego foi uma influência gigantesca. Ela é maior do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque mesmo com a chegada do Império Romano, que agora está predominante nessa época aqui dos nossos missionários, na época do Senhor Jesus, a influência grega, as marcas gregas,
ainda eram grandes, elas não foram apagadas. Pelo contrário, o Império Romano incorporou muito da cultura grega. A cultura, a arte, a filosofia, dentre outras coisas, continuaram influenciando o Império Grego, o Império Romano, e trazem uma influência até os dias de hoje. Nós temos muita coisa da cultura grega nos dias de hoje. Quando nós olhamos para Atenas, Atenas era considerado um modelo de todo esse estereótipo grego. Era uma cidade que se vangloriava da sua forte tradição filosófica, cultural, artística. Você tem nomes associados a Atenas que são muito poderosos, como, por exemplo, Sócrates, Aristóteles, Platão. Então era um centro cultural muito poderoso. Atenas era considerada uma metrópole do conhecimento. E na época do Império Grego, ela era realmente isso tudo, né? E no Império Romano continuou a se vangloriar um pouco disso. A gente pode dizer, com poucas margens de erro, que Atenas ela foi um dos maiores desafios do apóstolo Paulo. E eu creio que só um homem com a capacidade intelectual de Paulo podia levar o evangelho a uma cidade como a cidade de Atenas. Então era algo muito grande aquilo que estava sendo vivido ali naquele momento. E Paulo ficou sozinho nessa capital intelectual do mundo na época, né, daquela época, esperando os seus companheiros Timóteo e Silas. E Lucas descreve para nós algumas das percepções de Paulo quando ele entra em Atenas. Isso é muito interessante para nós, porque provavelmente Paulo nunca foi nesse lugar. E sendo também um intelectual como ele era, as percepções que nós esperávamos dele poderiam ser outras. Mas Lucas vai dizer para a gente como que ele percebeu essa cidade. Como que ele sentiu essa cidade? O que que ele viu nessa cidade? O que que ele disse para essa cidade? A primeira coisa que a gente vai ver aqui, está aí no verso 16, é a percepção visual do apóstolo Paulo. O texto diz que enquanto esperava pelos seus amigos em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado porque ele viu que a cidade estava cheia de ídolos. Historiadores dizem que Atenas, com todos os seus templos e todos os seus ídolos, era uma das cidades mais bonitas da época. Não era uma coisa como ídolos assim construídos de qualquer jeito. Era realmente construções grandiosas. Muitas dessas estátuas que havia em Atenas, que eram dedicados a deuses e a deusas, eram verdadeiras obras de artes esculpidas em ouro. Você tinha, por exemplo, estátuas e construções que ocupavam a parte alta da cidade, que podia ser vista a quilômetros de distância, como, por exemplo, era a estátua de Atena, a deusa Atena. Era uma estátua muito grande, diz que ela tinha uma lança muito poderosa na mão e na ponta da lança era de ouro. Então, quando o sol batia, aquilo brilhava, se via a aproximadamente 60 quilômetros de distância, era possível você ver a grandeza daquela cidade. Então, não era uma cidade comum, era realmente muito grandiosa. E não era só isso, não é? Havia também o que nós chamamos, eu expliquei o significado disso na semana passada, da ágora, né, que eram grandes mercados, grandes centros de comercialização, de troca de ideias, de compartilhamento de ideias. E essas ágoras, esses grandes lugares, eles eram rodeados por pórticos de entradas. E esses pórticos eram decorados com artes de grande nível. Então era uma cidade, vamos dizer assim, turística. Para você ir a Atenas, você não vai ter normalmente essa visão de Paulo. Você vai para uma cidade turística. Vamos contextualizar isso? Imagina você fazendo uma viagem a uma cidade com tantas coisas para você contemplar. Quem já teve a oportunidade aqui, por exemplo, ir a Ouro Preto? Quantas pessoas aqui? Levanta a mão, olha só. É uma cidade bonita, não é? Você chega lá, o que você tem mais em Ouro Preto para você ver? Igreja. E você entra dentro dessas igrejas, tem coisas lindas lá dentro. Tem igreja que tem ouro, gente. Tem coisa esculpida em ouro.
Aquelas lojas ali em Ouro Preto que vende aquelas pedrinhas. Você já comprou pedrinha em Ouro Preto? Não é? E Ouro Preto é o seguinte, é uma cidade que se você mora lá, quando você sai da sua casa, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai para baixo ou você vai para cima. Porque a cidade é assim, ó. Então você sai da sua casa, ou você desce ou você sobe. Então, quando nós vamos a Ouro Preto, nós vamos lá com a ideia de contemplar a beleza histórica do que tem lá. As pessoas que já tiveram o privilégio, por exemplo, de visitar a Europa, quando você chega em Roma, quando você chega na Grécia, quando você vai fazer aquela viagem, aquele tour turístico pela Europa, você vai ver a beleza histórica e arquitetônica daquele lugar. Aquilo chama a sua atenção. Se você tiver um dia a oportunidade, se você já teve, eu nunca fui nesses lugares, tá, irmãos? De ir a Dubai, por exemplo. Você vai ver que coisa linda, né? A gente vê pela televisão e você vai ficar estarrecido, você vai esquecer de toda a religião que tem ali e você vai olhar para a beleza daquele lugar. Então, é possível nós irmos a lugares como esse e nós sermos capturados pela cultura, pela arte, pela história, pela arquitetura, nós desfrutarmos desses lugares e não entrarmos em contato com a realidade espiritual daquele lugar. É capaz de você ir numa aldeia indígena e ficar encantado com a beleza daquilo, não entrar em contato com a realidade daquilo. É capaz de você ir, por exemplo, numa grande arraial, como em Minas Gerais promove, aquelas festas juninas maravilhosa, grande, bonita, e não entrar em contato com a realidade espiritual daquilo. É possível um crente, por exemplo, ele ir agora, que está começando as festas de Barreto lá, né? Ele ir lá em Barreto, desfrutar de tudo aquilo e não entrar em contato com a realidade espiritual daquilo. Ou ele ir num carnaval. Pastor, crente vai em carnaval? Olha, gente, hoje em dia eu estou esperando tudo. É capaz do sujeito lá na Sapucaí tirar foto, ver aquela beleza artística e não entrar em contato com a realidade espiritual daquele lugar. Imagina que Paulo era um intelectual. E ele deve ter ouvido falar de Atenas. Ele deve ter desejado no seu coração várias vezes, antes dele conhecer Jesus no caminho de Damasco, de conhecer essa cidade fantástica, talvez sentar com filósofos, conversar, trocar ideias, frequentar essa ágora. Mas Lucas nos relata que seus olhos se voltaram para um único ponto, os ídolos. E não foi para a beleza dos ídolos, foi a idolatria que chamou a atenção de Paulo. Então toda aquela beleza artística, todo aquele centro cultural foi ofuscado pela questão religiosa e espiritual da cidade. A palavra que Lucas usa aqui para descrever o que Paulo viu poderia ser traduzida da seguinte forma: Paulo ficou indignado por ver que Atenas estava sufocada pela idolatria. Nem sempre as palavras que nós lemos aqui na tradução que a gente tem refletem a força e o vigor da palavra que vem para nós. A ideia que Paulo fala aqui, a palavra que Lucas usa, é como se Paulo tivesse visto uma cidade que os alicerces dela, a base dela era a idolatria, e a cidade foi construída sobre essa idolatria. Paulo viu uma cidade submersa pelos seus ídolos. Alguns comentadores desse texto, não poucos, mas muitos deles, fala de que havia naquela época algumas pessoas que faziam sátiras. E um satirista dessa época, um satirista romano, ele chega a escrever que era mais fácil você encontrar em Atenas um deus do que um homem. Tamanho era a idolatria. Então não é coisa pouca. Até fora, conteúdos extra-bíblicos mostram que realmente a cidade era muito idólatra. Às vezes a gente lê o texto bíblico, a gente não entende exatamente a força daquilo que está falando, mas era uma coisa muito grande a idolatria. Isso tudo, gente, presta atenção, nos levanta uma pergunta. E essa pergunta eu queria muito que você refletisse sobre ela. Enquanto crentes em Cristo Jesus, como temos visto o mundo à nossa volta? Nós conseguimos enxergar o perigo da idolatria por trás das culturas regionais? Porque nós estamos num Brasil que é muito cultural. E muito daquilo que é bacana em nosso país e que é apresentado para nós nas redes de televisão, nos programas e em filmes, eles também estão alicerçado
por uma idolatria muito grande. Então nós, como crentes em Jesus, que um dia tivermos as escamas dos nossos olhos retiradas pelo poder libertador de Deus através do seu Espírito em nós, a gente consegue enxergar o que está por trás daquela idolatria, né? Quando você, por exemplo, pega lá o seu filhotinho, a sua filhinha, e pinta ela toda bonitinha, com aquelas roupas caipira, para uma festa junina na escola, você consegue entender o que está por trás daquilo ali? A gente consegue olhar isso na nossa cultura, não é? Lucas nos diz sobre o que Paulo viu. Ele conseguiu ver para além daquilo que era importante para ele também. Paulo é um homem muito inteligente. Podemos considerar Paulo uma das mentes mais brilhantes do Novo Testamento. Ele é um homem também com pensamento filosófico. Muito dos escritos de Paulo, carta aos Romanos, carta aos Gálatas, carta aos Colossenses, tem conteúdos filosóficos muito grandes. É um homem de uma mente brilhante. Então tem muita coisa em Atenas que podia capturar a sua atenção. Mas tudo isso foi colocado para o lado e Paulo conseguiu ver o que estava atrás de toda aquela cultura maravilhosa, bonita, esplendorosa. Paulo viu a idolatria que havia naquele lugar. Depois que Paulo tem essa percepção visual de todos esses ídolos, aí no verso 16 ainda, Lucas vai dizer que Paulo ficou profundamente indignado. Indignado é uma boa palavra para descrever o sentimento de Paulo quando ele chega em Atenas. Observe que ele não ficou deslumbrado, ele não ficou estarrecido. Gente, presta atenção, isso aqui é uma conversa entre Paulo e Lucas depois. Porque aqui ele está sozinho, lembra que eu falei para vocês? Depois é que ele vai sentar com Lucas e vai dizer: Lucas, você não imagina o que aconteceu comigo. Eu cheguei lá naquela cidade de Atenas, aí ele conta o primeiro ponto. Depois ele começa a contar o que ele sente, como é que ele se sentiu. Então ele não ficou deslumbrado, ele não ficou estarrecido ou encantado com a beleza de Atenas, ele não ficou feliz por estar na capital do conhecimento, ele ficou indignado. Foi isso que ele contou para Lucas. Mas indignado, que é uma palavra forte, e que nos leva a ter um pequeno conhecimento do que Paulo sentiu, indignado não traduz o verdadeiro sentimento de Paulo. É mais do que isso. Lucas foi muito cuidadoso com a palavra que ele usa aqui para falar do sentimento de Paulo. É possível que quando Paulo falou para ele, Paulo levou para ele uma coisa pesada. É como se você visse uma cena. E eu posso chegar, por exemplo, sobre um determinado evento e dizer para Marina assim: Marina, eu vi fulano fazendo isso com Beltrano. Nesse contexto, nossa, eu senti uma coisa assim, sabe? Uma coisa horrível aquilo. Eu fiquei realmente indignado com aquilo que a pessoa fez. Ou eu posso dizer para ela assim: Marina, eu vi uma determinada cena num determinado contexto. Você sabe o que passou no meu coração? Me deu nojo. Me deu vontade de vomitar. Já mudou, não mudou? Já estou querendo mostrar para você que o que eu senti é muito maior do que uma indignação. A palavra que Lucas usa aqui é uma palavra que passou por muitos desdobramentos. Ela não é usada numa coisa só. Ela não é usada para falar só de uma indignação. Por exemplo, originalmente era uma palavra usada dentro do contexto médico da época. Talvez até hoje, que vai dizer quando o paciente, tanto na medicina, na psicologia, na odontologia talvez, esteja vivendo a parte mais crítica da sua doença, a parte mais intensa da sua dor, a parte mais, vamos dizer assim, que os sentimentos estão mais aflorados, mais intenso a respeito daquilo ali. É como, por exemplo, você tem uma pessoa que ela tem uma questão neurológica e de repente ela faz uma convulsão. É a parte crítica do negócio. É isso aqui, essa palavra é que Lucas
foi usar para descrever o sentimento de Paulo. É um conceito parecido com o que nós temos hoje com paroxismo. É a ideia da intensidade, do pico do negócio. Mas essa palavra também não era usada só para isso, ela tem desdobramentos. Mas aqui no primeiro ponto, você já vai percebendo que Lucas usou uma palavra para dizer justamente isso. Paulo sentiu um pico, ele quase entrou em surto. A ideia é essa. Paulo surtou quase ali naquele momento. Mas ela também poderia ser usada para descrever uma ira muito intensa provocada por alguma coisa. Então, quando Paulo diz para ele também transmite essa coisa de um sentimento de ira em relação a isso. Essa palavra que Lucas usa, gente, presta atenção, ela quase não é usada no Novo Testamento. Sabe onde que ela aparece? Ela aparece num texto muito complicado para nós. Quando Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, verso 5, que ele vai falar do amor, né? Aí quando chega no verso 5, coloca para nós aí, filhão. Olha o que o verso 5 diz. O amor, ele não faz o quê? Não maltrata, não é isso? Não se preocupa com os próprios interesses. Ele não faz o quê? Ele não surta. Ele não entra em convulsão por ciúme. A coisa não é assim que funciona no amor. Se você ama, você não maltrata, você não bate, você não chega a picos emocionais desregulados àquele ponto. Não é? E aí tem uma questão sobre o ciúme aí que a gente não vai entrar aqui agora. Tá certo? Então, nesse texto aí, Paulo está usando a mesma palavra para dizer que quem ama não tem ataques de fúria contra a pessoa amada. Mas Paulo está com ira no coração. Como é que a gente explica isso? Agora, veja bem, nós vamos tentar entender teologicamente o sentimento de Paulo. Na época de Alexandre o Grande, os gregos, lembra dos gregos? Depois que Alexandre morre, ninguém substitui Alexandre. Então pega-se o império de Alexandre o Grande e divide-se em 4 generais. 2 deles ficaram muito ligados à Palestina. Isso vai entrar naquele cursinho do panorama do Novo Testamento, que está sendo construído, tá, gente? Está no forno. É que eu tenho que aumentar o grau do forno lá para sair, né? Está ainda naquele banho-maria ali que não sai. Mas 2 deles estão muito ligados à realidade da Palestina. Um deles são os Ptolomeus, que foram responsáveis pela área do Egito, reinaram na região do Egito. E lá foi onde foi edificada uma das maiores bibliotecas que o mundo já viu, que foi a Biblioteca de Alexandria. E nessa biblioteca haviam exemplares da literatura principal de todos os reinos conquistados, menos dos judeus. E nessa época, então, Ptolomeu II, ele vai e chama 72 rabinos e encomenda uma versão grega da Bíblia hebraica. Ficou conhecido como a Septuaginta. Foi a Bíblia que provavelmente, a versão que provavelmente Jesus leu, os apóstolos leram, eram difundidas na época de Jesus. E é interessante que nessa versão, esses 72 rabinos, quando eles iam traduzir o sentimento de Deus de ira sobre a idolatria, eles usaram a mesma palavra que Lucas usou para descrever o sentimento de Paulo. A mesma coisa, ou seja, o que Paulo sentiu, guardadas as devidas proporções, foi uma repulsa santa em relação à idolatria. O mesmo sentimento que Deus teve com Israel, quando depois de tirar eles do Egito, eles pararam e pensaram assim, olha, Moisés subiu o monte e não volta. O que é que a gente vai fazer? Um bezerro de ouro. Você conhece essa história. E quando a ira de Deus veio ali, o que ele faz? Ele rasga a terra, consome pessoas. Esse sentimento sobre a idolatria, guardadas as devidas proporções, foi como Lucas traduziu o sentimento de Paulo. Ele estava em surto com aquilo que ele viu. A dor que Paulo sentiu em Atenas não foi causada por um descontrole emocional. A dor de Paulo não foi causada pela piedade diante da ignorância dos atenienses, nem pelo medo
que deles não conseguirem a salvação eterna não tinha a ver com isso, mas foi causada principalmente pela aversão à idolatria que despertou dentro dele uma agitação tão profunda em ver pessoas tão depravadas a ponto de dar aos ídolos a glória que só pode ser dada e que é devida apenas ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Senhor. Isso indignou Paulo. E aí aqui surge uma pergunta para nós refletirmos. Nós temos compartilhado dos mesmos sentimentos divinos em relação ao pecado, à idolatria e às almas perdidas? Como pessoas que foram alcançadas por Cristo, como pessoas que foram redimidas pelo sacrifício de Jesus, nós compartilhamos desse mesmo sentimento que o nosso Deus compartilha pelas almas perdidas, ou pela idolatria, ou pela religiosidade, ou pelo pecado. Como você se sente quando você vê uma pessoa afundada no pecado? Se sim, nós vamos ver então o que Paulo faz com esse sentimento angustiante. Porque não basta apenas eu sentir. Eu preciso dar uma resposta a isso que é provocado em mim. Então, aí dos versos 17 a 18, nós vamos ver a reação de Paulo. Paulo reage contra a idolatria da cidade, não apenas de forma negativa, ou seja, não com aquele horror só, com desânimo, mas ele agora passa a testemunhar, não é? Paulo compartilha com eles as boas novas a respeito de Jesus. Então, Paulo falou a um grupo bem heterogêneo e bem complexo. Alguns até mesmo na contramão da teologia de Paulo. Então, primeiramente, o que ele fez? Ele foi aos judeus. Primeiro ele foi na sinagoga. E lá na sinagoga ele foi falar. Ele foi compartilhar com seus compatriotas. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer assim, Paulo foi primeiro na igreja. Eu vou lá na igreja porque o pessoal está com tanta idolatria no coração, eu preciso ir lá libertar aquele povo daquela religiosidade lá. Então, a primeira coisa que Paulo foi ir na igreja. Na sinagoga, Paulo teve a oportunidade de apresentar Jesus como o Messias e compará-lo com essa promessa no Antigo Testamento. Depois, ele foi para a Ágora, aquele multidão de gente. Ele está lá no meio desse povo todo, o lugar mais movimentado da cidade. Ele foi pregar às pessoas que estavam nas ruas. Então, se a gente contextualizar, Paulo chegou na cidade e foi pregar lá na porta do Mercadão. Vamos lá, domingo de manhã, que lá é certo que tem um povo que todo dia vai lá. Não tem isso, mercado, gente? Tem gente que gosta de porta de mercadão. Você vai lá, vamos lá. Um dia nós colocamos lá, lembra que a gente colocou uma tenda lá para ferir pressão? Né? E tinha gente que... Teve um cara que chegou para mim, por que vocês botaram o nome da Igreja Batista aí? Eu falei, porque a gente está fazendo. Tem que tirar isso daí. Eu falei, não vou tirar não. Porque tem que ser para Deus. Mas é para Deus. O cara criou uma confusão comigo lá, rapaz. Foi incrível aquilo. Então, ele foi na porta do Mercadão, ele foi lá na Praça da Catedral, falou, eu vou pregar na Praça da Catedral aqui. Ele vai na Ágora, ele queria libertar as pessoas daquele horror da idolatria. Depois, ele vai discutir com intelectuais. Ele vai para as universidades, ele vai para a PUC, ele vai para a UF, ele vai para a Unicamp, ele vai para a Academia de Letras falar com os imortais. Ele vai para o lugar, para o centro da intelectualidade. Então, o horror que Paulo sentiu ao falar do Evangelho fez com que ele falasse a todas as classes sociais, porque o pecado nivela todo mundo, irmão. Uma pergunta emerge para nós. Será que nós temos falado às diferentes classes sociais da nossa cidade? Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Nem todo mundo será alcançado pelo Evangelho dentro de uma igreja. Não é assim que funciona. Nem todo mundo vai entrar por aquelas portas e vai vir aqui e vai ouvir a palavra do Evangelho. Tem gente que vai ser alcançado na rua. Tem gente que vai ser alcançado na praça. Tem gente que vai ser alcançado dentro de uma universidade. Outros serão alcançados dentro de empresas. Por isso que nós precisamos sair desse lugar capacitados, preparados e convictos
que nós precisamos falar do evangelho para todas as pessoas. A igreja precisa de gente em todos esses lugares. A pergunta é, irmão, qual o público que você consegue alcançar? Qual é o seu público? Você consegue falar a pessoas na rua? Fala sobre o evangelho. Tem gente que tem essa habilidade. Consegue parar uma pessoa na rua, consegue sentar numa praça, ele consegue conversar. Faça isso, fala do evangelho. Deus deu a você um nível de inteligência mais avançado. Fale aos intelectuais, fale aos universitários, fale às pessoas da sua classe social, mas fale do evangelho. Deus deu a você o dom de pregar. Você consegue, não, pastor, eu não consigo ir na rua, eu não consigo ir numa universidade, mas eu tenho o dom de ensinar e dom de pregar, então vai falar aos religiosos que frequentam a sua igreja. Abre a Bíblia e ensina o verdadeiro evangelho, porque hoje, nos dias de hoje, nós estamos com igrejas cheias de religiosos. Fale a eles. Use o que Deus te deu para falar do evangelho a pessoas que estão escravizadas pelo pecado, seja de que natureza for. Você só não pode deixar de falar, irmão. Pastor, o que eu devo falar? Sabemos que Paulo sentiu uma dor profunda provocada pela idolatria. Essa dor motivou ele a falar. Mas como eu falei para vocês que a mensagem ia ficar muito grande, nós vamos falar sobre isso semana que vem, amém? Então, quero concluir essa primeira parte aqui, dizendo para você o seguinte, irmão, o nosso mundo não é diferente do mundo de Paulo. Nós vivemos num país idólatra em todos os sentidos. A idolatria e a adoração a deuses pagãos está entranhado no brasileiro. O brasileiro, você tem que entender isso. O brasileiro é uma mistura básica na massa de 3 povos. Quem é que chegou aqui tomando tudo? Quem que era? Português. Quem é que estava aqui? Índio. Quem que o português trouxe? Hã? Então nós temos religiosidade e muito misticismo batido nessa massa do bolo aí, que é o brasileiro. Então a nossa cultura está cheia disso. Se você foi liberto em Cristo Jesus, seus olhos precisam se abrir. Seu coração precisa se abrir. A idolatria é um dos piores pecados da humanidade. O povo de Israel precisou de 80 anos, 70 anos de cativeiro para curar isso. Isso manchou a história de Israel, né? Essa idolatria das pessoas não deve gerar em nós apenas repulsa, mas uma resposta. E a melhor resposta é você falar do evangelho que liberta. Vamos trabalhar para que o evangelho de Cristo chegue no coração das pessoas e as liberte em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, então. Semana que vem a gente continua na segunda parte dessa experiência de Paulo em Atenas, tá bom? Pai, muito obrigado por esta manhã. Eu te peço em nome de Jesus que aplique, ó Deus, essas palavras no coração dos teus filhos. E peço também em nome de Jesus que o Senhor nos traga de volta logo mais à noite para juntos adorarmos ao nosso Senhor. Muito obrigado por esta manhã. Nós oramos em nome do poderoso Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus, convida ela para vir